Olá, meu nome é Hassan, eu sou médico da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica, trabalho na enfermaria de clínica médica aqui do Hospital das Clínicas da FEMUSP e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perda de peso involuntária. Então, quando a gente fala de perda de peso, a gente tem alguns objetivos principais para trabalhar no nosso encontro, que são listar as condições que geram perda de peso, identificar as principais etiologias que geram perda de peso de acordo com a faixa etária, estabelecer uma investigação laboratorial inicial, conhecer a utilidade dos exames de imagem e conhecer a utilidade dos marcadores tumorais na avaliação da perda de peso anormal. Então vamos tentar alcançar esses objetivos. Caso 1 é um homem de 62 anos de idade, em atendimento ambulatorial com uma queixa principal de estar perdendo peso há 4 meses. Ele descreve que pesava 84 quilos e perdeu 3,5 kg nos últimos 4 meses. Acha que o apetite está um pouco reduzido e ele conta que não fez nenhum tipo de dieta ou modificação nas suas atividades físicas. Então, esse detalhe é sempre muito importante da gente abordar, né? Se teve alguma modificação na dieta ou em atividades físicas, porque naturalmente isso pode impactar na perda de peso e ela deixar de ser anormal e precisar de uma investigação e passar a ser uma perda de peso esperada para aquilo que está acontecendo. Então, nesse paciente, quando a gente ouve ele falar sobre perda de peso, naturalmente a nossa cabeça pensa em algumas coisas, assim como ela pensa em algumas coisas em qualquer outro cenário. Então, eu botei aqui, por exemplo, uma lista que tem algumas causas de perda de peso em adulto. Então, a gente pode ter doenças cardiopulmonares, renais, autoimunidades, endócrinas, infecciosas. Então, quando o paciente fala que está perdendo peso, é natural que coisas pipoquem na nossa cabeça. Agora, tem formas diferentes da gente reorganizar essas diversas etiologias. E é isso que a gente vai tentar fazer nesses próximos slides. Então, quando a gente fala, por exemplo, de idoso, existe uma proposta que foi feita lá em 1989 e ficou muito famosa no artigo desse pesquisador, o Robbins, que ele propunha o seguinte: olha, tem 9 Ds principais da perda de peso nos idosos, como depressão e demência, dentição, disgeusia e disfagia, drogas, doenças sistêmicas, distúrbios gastrointestinais e disfunções socioeconômicas. Então, isso aqui é um protótipo que você pode usar para organizar a sua cabeça em termos de perda de peso e pode te ajudar a trabalhar tanto na população idosa como na população não idosa. Esse protótipo de organização mental ele não foi testado em nenhum trabalho, mas a gente sabe que ajuda a gente a lembrar de coisas que são relevantes. Por mais que tenha sido proposto na população geriátrica, pode ser usado em outras populações também, claro, com as ressalvas do que a gente vai ter de diferença nas outras populações. Mas vamos tentar fugir um pouquinho desses 9 Ds e vamos trazer para dados que a gente possa ter de população geral. Nesse trabalho aqui que eu trouxe, é um trabalho que foi feito uma coorte no Reino Unido, de pessoas acima de 18 anos de idade, tá? Sempre vou trabalhar com população adulta no nosso encontro de hoje. E pegaram dados dos anos 2000 até 2012, né? E aí, pegaram os pacientes e dividiram nos pacientes que tinham perda de peso, deu mais ou menos 71 mil pacientes, e naqueles que não tinham perda de peso, deu mais ou menos 349 mil pacientes, né? E aí compararam essas duas subpopulações para identificar, eventualmente, quais eram as doenças que poderiam acontecer. Então, quando a gente compara essas duas populações, a gente pode perceber o seguinte: olha, quando eu comparo pessoas com versus pessoas sem perda de peso, a chance de eu diagnosticar, por exemplo, uma doença desabsortiva é maior naquelas pessoas com perda de peso. A chance de eu diagnosticar um transtorno alimentar é maior nas pessoas com perda de peso. Doença inflamatória intestinal, doença tireoidiana, diabetes, né? Depressão, tudo isso, percebam que alcança um HR, né, um hazard ratio, de 3 para cima nesse lado aqui do slide. Enquanto quando eu puxo para cá, esse HR ele diminui, e olha que curioso, quando eu olho para a chance de eu diagnosticar câncer nessas duas populações, eu não tenho uma significância estatística naquelas com perda de peso. Ou seja, o câncer, de maneira geral, e eu olhando para a população em todas as faixas etárias, só o fato de ter perda de peso não significa que eu aumento necessariamente a probabilidade de eu diagnosticar câncer na população. É o dado desse estudo. Agora, quem trabalha com medicina sabe que isso não é bem verdade, né? Principalmente quando a gente está falando de uma população mais velha, mais idosa. E isso os pesquisadores analisaram também. Então,
vamos apresentar, então aqui é um dado dos pesquisadores, que eles pegaram a população de sexo masculino e feminino, menor que 60 anos de idade, entre 60 e 79 e acima de 80 anos de idade, tá? Esse slide daqui, ele tem a informação da pesquisa, mas eu não vou esmiuçar esse slide em si. Para aqueles que ficaram interessados em olhar esses desenhos, essa apresentação gráfica que eu acho muito legal, né? Vale a pena consultar o artigo original e dar uma olhada, tá? Mas essa barra que está mais marrom, aqui na população masculina e aqui na população feminina, são as barras correspondentes ao diagnóstico de câncer. Então, é muito fácil de observar como esse diagnóstico ganha muita relevância quando a gente envelhece a população. E aí, como que eu posso, então, pegar os dados que esse trabalho fez, separando inclusive por faixa etária, e organizar a minha cabeça? Olha, primeiro item, os 9Ds, eles podem ser interessantes da gente usar para lembrar das etiologias de perda de peso. E, se eu estiver trabalhando com pessoas mais jovens, eu trazer principalmente as possibilidades diagnósticas de diabetes mellitus, depressão e doenças tireoidianas. E como um diferencial dessa população ainda, DPOC, etilismo, distúrbios alimentares e desabsorção. Quanto mais jovem eu estou falando, mais relevância ganha a abordagem sobre distúrbios alimentares e desabsorção. Conforme essa pessoa vai chegando mais perto dos 50 anos de idade, diabetes, depressão e doenças tireoidianas ganham relevância. Nas pessoas entre 60 e 79 anos de idade, aqui eu já estou trabalhando com uma pessoa mais idosa, câncer, diabetes, DPOC, depressão e doenças tireoidianas, de novo, vai ser muito relevante. Então, câncer ganha muito destaque dos 50 anos para cima, particularmente dos 60 anos para cima, quando a gente está falando de perda de peso anormal. É interessante perceber que artrite reumatoide, pela inflamação que faz, insuficiência cardíaca e demência, começam a surgir nessa população dos 60 a 79 anos de idade como causa de perda de peso anormal. Nas pessoas acima de 80 anos de idade, câncer de novo vai aparecer, mas vai ganhar muito destaque agora demência e depressão. Doenças tireoidianas e DPOC aparecem também, insuficiência cardíaca e distúrbios alimentares devem ser lembrados. Mas por que tem esse asterisco aí nos distúrbios alimentares? Porque enquanto lá no paciente perto dos 20, o distúrbio alimentar que a gente mais vai pensar é anorexia nervosa, a pessoa acima de 80 anos, quando a gente fala de distúrbio alimentar, tem a ver com aqueles 9Ds ali. Por exemplo, disgeusia, problemas na dentição dessa população. Então muda aquilo que eu estou chamando de distúrbio alimentar, mas ganha relevância de novo nessa faixa etária. Fundamental lembrar, doença tireoidiana está em todas essas faixas etárias. A gente não pode esquecer de doença tireoidiana como causa de perda de peso anormal, não importa a faixa etária que a gente está trabalhando. Então, lembrar que idosos podem ter perda de peso por doenças que não necessariamente são câncer. E nem todo sintoma abdominal vai significar neoplasia. A gente pode ter doença inflamatória intestinal, por exemplo, causando perda de peso anormal, inclusive. Então, o paciente que chega com diarreia pode eventualmente ter uma doença inflamatória intestinal. E ela tem uma distribuição bimodal. Isso é uma característica interessante também, porque a gente pensa assim, tem um paciente com perda de peso. Quantos anos ele tem? Tem 55 anos de idade. E vai ser câncer, né? É um raciocínio muito, muito rápido que a nossa cabeça faz, né? Mas isso não é verdade. Então, por exemplo, e o que significa essa distribuição bimodal? Trouxe aqui no gráfico, né, 2 gráficozinhos, mostrando que você tem um outro pico da doença inflamatória intestinal numa população mais velha acontecendo. Então, assim, por vezes o paciente ele pode estar tendo uma perda de peso normal, com dor abdominal, com diarreia, você achar que assim, nossa, porque ele tem 60 anos de idade, vai ser câncer o diagnóstico. E você se deparar com um outro diagnóstico que não necessariamente oncológico. Então, assim, reforço com vocês, neoplasia é causa relevante de perda de peso? É causa relevante, mas a gente não pode pensar que é a única causa de perda de peso, tá? Mas o paciente é idoso. Mesmo assim, neoplasia ganha muita relevância na população idosa, mas, de novo, não é a única causa de perda de peso na população idosa, para a gente não ficar ancorado exclusivamente nessa possibilidade diagnóstica. Então, o nosso paciente de 62 anos de idade, com aquele quadro clínico, ele conta que a sua irmã ela tinha estava perdendo peso e acabou sendo diagnosticada com diabetes.
Em seguida, ele te pergunta se ele também pode ter um diagnóstico desse tipo também, uma coisa tipo diabetes, algo parecido, né? Então, beleza. O primeiro pedaço ali era para a gente entender causas de perda de peso e como a gente pode organizar a nossa cabeça para abordar o paciente. Agora, quais são as doenças endócrinas e será que essas doenças endócrinas podem gerar perda de peso? Olha, diabetes a gente já viu que pode, doença tireoidiana também, né? A gente vale a pena lembrar que uma outra doença que gera perda de peso pode ser o hipocortisolismo. Em termos de prevalência, né, de relevância na população geral, hipocortisolismo vai ser bem menos relevante do que os outros dois primeiros, diabetes mellitus e hipertireoidismo. E aí vamos dar uma esmiuçadinha, né, nesses detalhes. Então, diabetes mellitus, né? Primeira coisa é que o ganho de peso ele é comum antes do diagnóstico e tem relação com os fatores de risco para a doença. Os fatores de risco metabólicos. Então, alimentação, sedentarismo, né? Essas coisas que vão andando junto. Então, geralmente, a perda de peso que ocorre quando a gente fala sobre diabetes, ela acontece no paciente que ele está numa fase de hiperglicemia significativa, onde vão predominar aqueles sintomas da poliúria, da polidipsia, da polifagia. E aí o paciente começa a ter perda de peso, por vezes, inclusive, com o apetite aumentado. Isso vai acontecer. Quando eu começo a tratar o paciente com diabetes, aquele subgrupo de pacientes que, inclusive, perde peso ao receber o diagnóstico e começar o tratamento, ele tem uma chance de, inclusive, ter melhores controles de diabetes dentro de 5 anos. É o cara que está mais estimulado, que vai fazer mais, de maneira mais significativa na vida dele, mudança de estilo de vida, adesão medicamentosa, atenção aos cuidados nutricionais, né? Então, perda de peso no diabetes pode acontecer depois de eu ter feito o diagnóstico e começado o tratamento, e vai ter a ver com essa intensidade que o paciente está participando do tratamento com a gente, ou pode ter a ver antes mesmo de se estabelecer o diagnóstico, né? Um paciente que está numa hiperglicemia significativa e começa a fazer poliúria, polidipsia, polifagia, né? Numa fase de muita hiperglicemia e dificuldade significativa do corpo, né? na organização dessa glicose, né? No metabolismo dessa glicose circulante. Um pulo do gato para a gente ter em mente é que a neoplasia de pâncreas ela pode coexistir com o surgimento de diabetes na vida da pessoa, né? E aí, putz, por quê? Porque eu tenho uma neoplasia acometendo, destruindo aquele pâncreas e impedindo uma secreção apropriada de insulina para aquele paciente. E aí esse paciente ele vai começar a ter uma manifestação de diabetes. Quando que eu devo suspeitar de neoplasia de pâncreas? A primeira pista, claro, dialoga com a faixa etária, né? Neoplasia de pâncreas não é comum, por exemplo, em pacientes de 20 anos. É mais comum em pacientes perto dos 50, 60 anos de idade. Então, a faixa etária já é uma coisa que faz essa suspeita surgir na cabeça da gente. De maneira baseada em evidência, a grande pista é quando a gente tem um paciente que vinha fazendo um acompanhamento médico regular, ele vinha com glicemias normais, ele não é aquele paciente absolutamente sedentário, hiperglicêmico, pelo contrário, ele é aquela pessoa que faz atividade física, faz o acompanhamento médico, tem glicemias normais e de repente, pum, surge diabetes na vida dele. E ele lá com seus 50, 55 anos de idade fala, opa, isso daí pode ser neoplasia de pâncreas. Então, a partir de MBE, medicina baseada em evidência, essa é a grande pista. Só que a gente sabe que nem todo paciente tem acompanhamento médico regular e vai conseguir ter essa fotografia, né, para a gente observar. Uma outra pista que eu posso usar para elaborar o meu raciocínio é se esse paciente perdeu peso de maneira significativa antes do diagnóstico do diabetes. Particularmente, se esse paciente perdeu muito peso nesse momento do diagnóstico de diabetes. Então, se esse paciente perdeu entre 3% e 10%, por exemplo, vê que ele tem uma chance um pouco aumentada para neoplasia de pâncreas. Mas, se esse paciente perdeu mais de 15% do peso na época do diagnóstico de diabetes, opa, isso daqui aumenta significativamente a chance desse paciente ter uma neoplasia de pâncreas. Então, para eu guardar no meu coração, quando que eu vou ver alguém diabético e vou suspeitar de neoplasia de pâncreas, né? Claro, a faixa etária pode ser uma pista. Se esse paciente vinha com acompanhamento médico regular, com glicemias normais e de repente vira diabético sem motivo,
ele não era aquele perfil de doente metabólico, né, e virou diabético do nada, ou se ele tem uma perda de peso significativa. Quanto que eu vou chamar de significativo? Passou de 3% do peso que ele tinha antes, isso pode já incomodar você para pensar em neoplasia de pâncreas. Agora, quanto mais peso ele perdeu, mais isso deve te incomodar a pensar em neoplasia de pâncreas e fazer uma imagem do pâncreas. Quando a gente muda o assunto e vai para hipertireoidismo, né, a gente tem na cabeça da gente que os pacientes hipertireoideus, eles perdem peso. E é verdade, eles perdem peso. Tanto que quando a gente começa a tratar o paciente com hipertireoidismo, aqueles que ficam eutireoideus, né, aqueles que estão respondendo ao tratamento, dentro de 3 meses, eles ganham mais ou menos 3 quilos. E dentro de 12 meses, eles ganham mais ou menos 9 quilos. E principalmente ganho de massa muscular. Então, o hipertireoidismo, ele modifica significativamente a taxa metabólica basal das pessoas, modifica a composição de massa muscular no corpo das pessoas e, de fato, gera perda de peso. Então, hipertireoidismo é uma causa importante de perda de peso na população. E aí eu trago mais uma coorte para apresentar para vocês. Essa foi feita entre 92 e 93, uma coorte prospectiva, com casos novos de hipertireoidismo, onde eles dividem esses casos naqueles pacientes acima de 70 anos de idade e abaixo de 50 anos de idade. Então compara uma população mais jovem com uma população mais velha. A gente vê que perda de peso acontece em quase metade desse grupo daqui, e não tem diferença entre as faixas etárias. Agora, a população mais jovem, ela frequentemente cursa com aquele ensinamento clássico, é perda de peso com aumento do apetite. Enquanto a população mais velha, ela faz perda de peso com redução do apetite. Então aqui, gente, cuidado para a gente não pensar assim, perda de peso com ganho, perda de peso do hipertireoidismo tem que ter ganho de apetite. Olha, isso não é verdade. Particularmente se você estiver falando de uma população mais idosa. Então, uma população mais dos 60, 70, 80 anos de idade, por vezes, vai ter perda de peso com redução do apetite no contexto do hipertireoidismo. Então, não deixa isso te afastar do diagnóstico. Da mesma forma, a hiperdefecação, que costuma acontecer com boa frequência naqueles pacientes mais jovens, não acontece com a mesma frequência aqui nos 70 anos de idade. E, de novo, às vezes você vai ver um paciente de 70 anos de idade, perdeu peso, reduziu o apetite, está com diarreia, a cabeça vai pensar, é câncer, é câncer. E você nem vai lembrar de pedir, por exemplo, TSH, T4 livre, T3, mas é um diagnóstico diferencial absolutamente pertinente da gente fazer nesses pacientes, tá? Então, retomando os ensinamentos que a gente pode ter disso, né? Hipertireoidismo pode gerar perda de peso em todas as faixas etárias, o apetite ele pode ser aumentado ou reduzido, e idosos hipertireoideus têm anorexia com mais frequência. Da mesma forma, esses idosos hipertireoideus, eles costumam ser menos floridos em sinais e sintomas típicos da doença. Então, por exemplo, eles têm menos taquicardia, menos fadiga, menos tremor, menos hiperreflexia, menos sudorese, eles têm menos tudo. Então, só o fato de ter perda de peso é suficiente para você pesquisar a doença tireoidiana nessa população. Não espere encontrar um paciente super florido de sinais e sintomas. Mudando para o terceiro diagnóstico endocrinológico que eu coloquei para a gente conversar, o hipocortisolismo, né? É legal da gente lembrar que esse diagnóstico é menos prevalente, então a gente vai fazer muito menos esse diagnóstico, e até por ele ser menos prevalente, a gente costuma ser mais retardado em estabelecer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele costuma demorar, sendo que 20% dos casos, por vezes, levam mais de 5 anos de sintomas até serem diagnosticados com a doença. O que é pista para a gente pensar em hipocortisolismo? A primeira grande pista é, eventualmente, alguma outra doença autoimune, vindo junto com o hipocortisolismo, porque uma das principais causas de hipocortisolismo é justamente a autoimunidade, né? Insuficiência adrenal por autoimunidade. E aí, esse paciente ele pode ter, eventualmente, alguma outra autoimunidade para me ajudar a lembrar. Essa perda de peso
quando presente nesses pacientes, costuma estar acompanhada de outros sintomas da doença hipocortisolismo. Então é legal de eu lembrar também quais são esses outros sintomas que acontecem em pacientes com hipocortisolismo. Então, peguei esse trabalho daqui norueguês, de 2007, com 426 participantes, só para a gente lembrar de sintomas que acontecem com alta frequência em pacientes com hipocortisolismo. Então, eu tenho fadiga, perda de apetite, náusea, vômito, tontura postural, dores musculares ou articulares. E aí, vê como vai ser muito fácil da gente olhar para essa combinação daí de sinais e sintomas e pensar que, por vezes, o paciente, tudo meio inespecífico, isso aí não é nada, a gente valorizar pouco, né? Então, ficar atento para esses sinais e sintomas pode ajudar a gente a lembrar do diagnóstico, lembrar da possibilidade de diagnóstico de hipocortisolismo e fazer ele mais precocemente. Aqui nessa população ainda tinha uma alta taxa de pacientes com hiperpigmentação. Nota como perda de peso foi algo muito, muito presente nessa população, né? E hipotensão, algo também bem presente nessa população. Então, a gente lembrar desses sinais e sintomas para diagnosticar essa doença, que tem uma tendência a ser lento o processo diagnóstico. Voltando para o nosso caso, então era um homem de 62 anos de idade, em atendimento ambulatorial, com uma perda de peso não intencional com redução de apetite. E agora, ele continua na anamnese dele e ele também se mostra preocupado com a chance de ter algum tipo de câncer provocando a perda de peso dele. E ele te provoca agora nesse sentido. Poxa, doutora, será que eu não posso ter um câncer que está gerando essa perda de peso? Né? O que a gente tem trabalho para falar sobre isso? Primeira coisa, sim, câncer gera perda de peso. Então, nessa publicação daqui, que fizeram uma revisão sistemática de 25 estudos publicados entre 94 e 2015, a gente vê aqui, perda de peso, a sensibilidade da perda de peso para um diagnóstico de câncer fica tudo perto de 10%. Mas a especificidade fica perto de 100%. Né? Então, eu não devo esperar que perda de peso aconteça para eu suspeitar de um câncer. Mas, quando perdas de peso acontecem, câncer é uma possibilidade diagnóstica. Quais tipos de neoplasia que estão mais associadas com perda de peso? E aí, se a gente for seguir, vocês podem seguir a legenda do gráfico e observar. Quem está aqui no topo, olha, câncer coloretal. E, de fato, a gente sabe que câncer coloretal é uma neoplasia que gera bastante perda de peso. Pâncreas é uma neoplasia que com muita frequência gera perda de peso. Então, esse gráfico daqui ele é interessante para a gente pensar nisso. Aquela coorte que eu tinha apresentado antes do Reino Unido, eles fizeram outros trabalhos similares. Então, nesse outro trabalho similar daquele grupo, eles quiseram saber se a perda de peso podia ser associada com câncer na atenção primária. E eles focaram agora a análise para isso. Então, eles pegaram a população inicial, onde 64 mil aproximadamente tinha perda de peso anormal, e eles quiseram saber, olha, quem vai ter câncer, morte ou saída da database dentro de 2 anos. E eu vou subdividir aqueles pacientes que tiveram câncer com perda de peso e aqueles pacientes que tiveram câncer com peso normal, para a gente comparar o que pode ser pista para câncer nessa jogada. Primeira coisa, o que eles observaram? Olha, aqui é um gráfico de tempo em meses, então indo de 0 a 6, a 12, 18, 24 meses, então o tempo passando aqui nesse gráfico, e aqui é a incidência acumulada, a chance acumulada de ser feito um diagnóstico de câncer. Quando o paciente tem perda de peso, ele está nessa curva branca daqui. E o paciente que não teve perda de peso, ele está nessa curva preta aqui. Todos eles têm câncer. A questão é, teve perda de peso ou não teve perda de peso? Então, o que a gente pode notar? Quando o paciente tem câncer e a perda de peso presente, isso é mais frequente de acontecer, principalmente nesses primeiros meses. Como que isso impacta a minha prática clínica? Eu começo a investigar alguém com perda de peso. Se dentro dos primeiros 6 meses, 3 meses, na minha investigação organizadinha,
eu não diagnostiquei um câncer, é improvável que eu venha a diagnosticar um câncer. Então, de novo, se eu estou investigando alguém com perda de peso, fazendo uma investigação organizada, se nos meus primeiros 3, 6 meses de investigação eu não fechei um diagnóstico de câncer, é improvável que eu venha fechar um tempo subsequente. Provavelmente eu tenho outro diagnóstico na jogada, que não um diagnóstico oncológico. Agora, quando eu fecho um diagnóstico de câncer, ou quando eu estou procurando algum tipo de câncer, e aí procurando via anamnese, procurando via exame físico, procurando via exame complementar, quais são os cânceres que eu vou procurar? Principalmente, eu vou procurar cânceres do trato gastroesofágico, do trato hepatobiliar, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, linfoma e ovário na população feminina. Esses são os principais. Ou eu vou estar diante de um câncer de sítio indeterminado, por vezes, que frequentemente vai se enquadrar num estadiamento mais alto. Então eu vou ter várias pistas que esse paciente é um paciente oncológico. Quando eu mudo para a minha população masculina, quais são os cânceres que me preocupam? Principalmente pâncreas, gastroesofágico, linfoma, hepatobiliar, novamente, pulmão, e aqui ganha também relevância, principalmente rim, trato gastrointestinal e mieloma, particularmente nos primeiros meses, tá? Mieloma ganha relevância nos primeiros 3 meses, depois a gente vai vendo que vai reduzindo a relevância dele. Geralmente, quando eu faço o diagnóstico, o paciente procura por perda de peso, eu faço o diagnóstico de câncer desse paciente, geralmente são pacientes com estadiamentos mais avançados neoplásicos. A mesma coisa vale para a mulher. Então, a perda de peso ela não é um achado precoce das neoplasias. Ela é um achado que, mais frequentemente, é um achado tardio das neoplasias. Então, ou o paciente vai chegar já mais avançado para a gente, ou o paciente vai chegar somando pistas. Vai ser rápido da gente fazer o diagnóstico oncológico, tá? Essa coorte, de novo, faz mais uma publicação. Então, eles pegaram os pacientes dentro da atenção primária e falaram assim, desses pacientes com perda de peso normal, eu consigo descobrir quem priorizar na investigação de câncer? Já entendi que câncer é mais relevante quando a idade vai avançando, principalmente a partir dos 60 anos de idade. Já entendi isso. Já entendi que câncer, quando é diagnosticado, geralmente é nos primeiros 3, 6 meses, quando gera perda de peso, são pacientes que, por vezes, vão ter outros sinais e sintomas porque estão em estadiamentos mais avançados. Já entendi quais são os tipos de câncer mais frequentes na mulher e no homem que geram perda de peso. Já entendi tudo isso. Mas e a pessoa que chegou com perda de peso? Será que eu consigo identificar quem eu devo priorizar na investigação do câncer? Então essa era a pergunta dessa outra publicação. O que eles percebem? Primeiro é que, de fato, eles corroboram os achados iniciais, que a chance de diagnóstico de câncer aumenta significativamente a partir dos 50 anos de idade. Sexo masculino e ser tabagista, ou já ter sido tabagista, aumenta a chance de você estabelecer esse diagnóstico. E que, mesmo que o paciente tenha só perda de peso, sem nenhuma outra pista, nenhum outro achado clínico, é relevante a gente continuar pensando em câncer. O que pode ser pista de câncer direto na minha avaliação inicial? E aí eles identificam sinais e sintomas disso daqui. Por exemplo, disfagia, rouquidão, prurido. Por que disfagia? Porque a gente está pensando em neoplasias que estão acometendo, por exemplo, o esôfago. Por que rouquidão? Neoplasias de cabeça e pescoço, por exemplo. Prurido como manifestação de colestase, das neoplasias hepatobiliares, por exemplo. Algumas neoplasias hematológicas podem fazer prurido também. Massa abdominal, na palpação do abdômen. Uma próstata anormal, então neoplasia prostática, o toque retal ganha relevância. Sinais torácicos, então ruídos adventícios que a gente está ouvindo para neoplasias de pulmão. Anemia por deficiência de ferro, neoplasia do trato digestivo. Icterícia, neoplasias biliares.
ou neoplasias que acabaram acometendo o fígado de maneira secundária. Linfadenopatia, pensando em linfomas. Massa retal, pensando em neoplasia retal. Tromboembolia venosa, pensando em várias neoplasias que vão ser associadas com um risco tromboembólico maior. Então, se diante do meu paciente, o paciente que chega com perda de peso, eu vou organizar minha anamnese, meu exame físico, particularmente para procurar por essas coisas. E se eu achar essas coisas, eu já aumento, já levanto a orelha, aumenta a pulga atrás da minha orelha, para eu pensar que talvez neoplasia seja um diagnóstico pertinente para esse meu paciente. Então, ainda para resumir algumas outras coisas de publicações interessantes, dentre as neoplasias do TGI, lembrar que estômago, esôfago e pâncreas são neoplasias que provocam perda de peso bem significativo, além da coloretal. IMC menor que 20, no momento diagnóstico de uma neoplasia, se correlaciona com maior mortalidade ao longo do tempo. Esse paciente ele já está mais evoluído da doença. E perda de peso nos primeiros meses de segmento da neoplasia já indica pior prognóstico. De novo, esse paciente está mais evoluído da doença. Então, a gente espera não ter que continuar diagnosticando pacientes com neoplasia por perda de peso. Do paciente procurar a gente por perda de peso. Talvez esse paciente esteja já mais avançado, já mais um risco maior, inclusive no segmento dele, pela condição que ele está naquele momento. E tudo isso a gente tem que trazer, então, para reorganizar a nossa avaliação. A nossa avaliação começava como um homem de 62 anos de idade, em atendimento ambulatorial, com perda de peso não intencional, com redução de apetite. Então, com tudo isso em mente agora, eu vou fazer a minha anamnese direcionada. Eu estava antes numa anamnese passiva que ele me trouxe algumas demandas sobre possibilidade de um diagnóstico endocrinológico, possibilidade de um diagnóstico neoplásico, e de fato tudo isso deve passar na nossa cabeça. E eu devo organizar a minha anamnese direcionada para procurar pistas, à luz de tudo isso que a gente conversou, para direcionar algum caminho diagnóstico. Então a gente pergunta para ele, e ele conta que ele se sente estressado e sem energia para o dia a dia dele. Ele nega dispepsia, pirose, disfagia, constipação, tosse, dor torácica, edema, síncope, dispneia, prurido, dificuldade para urinar, dores ósseas, cefaleia, choro fácil, sentimentos negativos. Veja, tudo isso daí bate com algumas doenças que a gente estava conversando antes, ou com alguns achados que a gente estava conversando antes. Ele fala que ele nunca fumou, ele tem um etilismo social muito ocasional, muito raramente. Ele não tem história de neoplasia na família e ele não está tendo dificuldades socioeconômicas. Então ele está conseguindo comprar comida, por exemplo. Continuando para o meu exame físico, ele tem uma PA de 14/8, cardíaca de 92, respiratória de 18, saturando 98% e glicemia de 92. Os sinais vitais são normais. Poderiam ter nos dado alguma pista. Uma taquipneia, uma dessaturação, poderia localizar uma doença pulmonar, por exemplo. Né? Ele está normocorado, anictérico, humor e autocuidado são preservados. De novo, estou olhando também para a parte de transtorno de humor depressivo. Ele não tem lesões de coçadura, ele não tem edema, a ausculta pulmonar e cardíaca são normais, ele não tem hepatomegalia, esplenomegalia ou linfonodomegalia. A gente executa o toque retal, ele tem uma próstata regular e discretamente aumentada, pode bater com essa faixa etária que ele está, não chama atenção para câncer, pelo menos nesse momento. Reflexos profundos são normais e ele tem um tremor fino de extremidades. Isso daí pode ser a nossa grande pista para organizar a investigação. E aí, ele vai direcionado nesse momento por aquelas questões psíquicas, mais esse tremor fino, a gente vai querer ainda mais dosar hormônio tireoidiano. É claro que nesse homem de 62 anos de idade, como a gente conversou, só o fato dele ter perda de peso é suficiente para me fazer pensar em câncer, particularmente nessa faixa etária. Então, a colonoscopia está indicada para esse paciente. É fundamental que ele faça a colonoscopia para a gente descartar a possibilidade de neoplasia de cólon, que poderia ser causa da perda de peso. Mas aquelas pistas pequenas que a gente pegou no exame físico, fazendo uma anamnese dirigida para o nosso paciente, elas já são pistas para a gente pensar sim em hipertireoidismo. E, de fato, procurar isso ativamente. Conversar com o paciente que isso é uma possibilidade diagnóstica. Porque, às vezes, a pessoa vai chegar tão preocupada com neoplasia
que é uma preocupação pertinente, mas ela mesma não sabe que outras possibilidades diagnósticas existem. Então, é importante essa comunicação. A investigação direcionada confirma a hipótese diagnóstica de hipertireoidismo. Uma colonoscopia realizada foi normal e o tratamento é iniciado com propanolol e metimazol para esse paciente. E aí vamos para um caso 2. Esse caso 2, eu construí um caso de um ambiente de um hospital de ensino, um hospital-escola. E aí você, enquanto residente, atende uma mulher de 66 anos de idade com perda de peso não intencional nos últimos 6 meses, com hiporexia. Ela tem hipertensão arterial sistêmica, com uso de enalapril e hidroclorotiazida. A anamnese direcionada e o exame clínico não identificaram anormalidades, feitos conforme a gente conversou anteriormente. Direcionada para aquelas várias doenças, exame clínico intencional, procurando pistas daquelas várias doenças, e não exame clínico aleatório, que você vai sem intenção de procurar coisas. Você pergunta então para a assistente que está discutindo com você como medicamentos podem gerar perda de peso e a relevância da disfagia e da digeusia naqueles 9 Ds dos idosos. Então, como que esses medicamentos podem gerar perda de peso? Eles podem gerar perda de peso ao afetar olfato e paladar, podem gerar perda de peso afetando o apetite por meio de anorexia e hiporexia, podem deixar a boca seca e isso dificultar a alimentação, particularmente em idosos, podem gerar eventualmente disfagia por lesões do trato gastrointestinal, podem gerar náuseas e vômitos por diversos mecanismos. Então, a gente tem um monte de remédio que pode gerar perda de peso por diferentes mecanismos. Eu botei uma listona com alguns remédios e seus respectivos mecanismos, mas essa lista não esgota todas as possibilidades. Então é muito importante, sim, a gente conferir exatamente o que o paciente toma de remédio para a gente ponderar se a gente vai culpar o remédio que a pessoa está tomando ou não. Disfagia e digeusia são relevantes na população idosa e relevantes de diferentes formas. Por exemplo, a disfagia ela pode representar, como eu já comentei antes, uma neoplasia do esôfago. Mas ela também pode acontecer em doenças que são mais prevalentes na população idosa, como doenças como AVC, Parkinson e demência. E idosos frágeis, eles evoluem com disfagia orofaríngea que vai sendo pouco percebida, até a hora que esse idoso começa a fazer pneumonia de repetição e perda de peso muito significativo. E aí ele passa a ser aquele protótipo de um idoso frágil. Então, disfagia e digeusia são sim relevantes. Mesmo um idoso sem estar necessariamente dentro desse protótipo muito estereotipado de um idoso frágil, esse idoso ele tem alterações do olfato e do paladar que vão ocorrendo com o envelhecimento. E, particularmente, vão afetar a qualidade da dieta desses pacientes. E eles acabam perdendo peso por conta dessas alterações. E por essa dieta piorada. Essa perda de peso que acontece por essas alterações do olfato, do paladar, inerentes ao envelhecimento, essa perda de peso ela pode ser muito variada. Tem trabalho falando de perda de peso muito pequena, tem trabalho falando de perda de peso muito importante. Tá? De forma geral, qual que é a lição? Que disfagia e digeusia devem ser sim abordadas, porque podem ser sim muito relevantes para essa população idosa. E não necessariamente você vai achar uma doença. Você pode simplesmente falar, olha, é uma alteração do olfato, uma alteração do paladar que aconteceu com o envelhecimento do corpo, né? Sem ter uma doença a mais causando problema. Então fique atento para esses detalhes menos importantes, particularmente nos pacientes idosos. Não comentei nesses slides aqui que eu acabei de apresentar, mas problemas de dentição também podem ser muito significativos e podem dificultar a pessoa de se alimentar. Então, um jeito muito fácil, muito bobo de fazer um diagnóstico, e por vezes, porque é muito fácil, porque é muito bobo, a gente esquece. A gente lembra mais de doenças muito graves e dá pouca atenção para esse tipo de situação. Bem, a nossa paciente, de 66 anos de idade, com uma perda não intencional, com redução de apetite, você fez algumas perguntas para a assistente, que ela te respondeu, e agora a assistente te pergunta,
quais exames complementares devem ser realizados nesse momento. Você também pode pausar o vídeo e tentar pensar nos exames que você gostaria de fazer para essa paciente. Então, como que a gente pode organizar uma investigação inicial de perda de peso? Hemograma e PCR com ou sem VHS pode ser interessante. Claro, o hemograma pode te dar pista de doença, uma anemia, né? E a PCR, ela pode te dar uma alteração inflamatória nesses pacientes. Essa inflamação, ela pode acontecer em neoplasias, ela pode acontecer também em doenças não necessariamente neoplásicas, que vão acometer populações mais idosas. Eu posso ter vasculite, como arterite de células gigantes, que acomete população mais idosa e gera perda de peso, artrite reumatoide, polimialgia reumática, tá? Então, uma alteração, por exemplo, de PCR, ela não fecha um diagnóstico, mas ela corrobora que você deve continuar uma investigação. Então, ela pode ser um exame interessante da gente fazer. TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, proteína total e frações, também são exames que podem vir alterados e sugerir para a gente alguma neoplasia. E aí aqui, por vezes, vai ser porque essa neoplasia já tem metástase para o fígado ou o sítio primário da neoplasia é o próprio fígado, né? DHL é um marcador de lesão celular inespecífico. Então, não ajuda a gente a restringir diagnósticos, mas, de novo, corrobora que eu tenho alguma doença na jogada. Creatinina, sódio, potássio e cálcio vão ser muito relevantes. De novo, a gente está falando de perda de peso. Dentro da perda de peso, neoplasia é uma causa importante. Neoplasia pode fazer metástase para osso. Metástase para osso pode aumentar cálcio. Então, pode ser relevante uma hipercalcemia, pode ser uma pista relevante para você se encaminhar para um diagnóstico. TSH, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, a gente viu que diabetes e doença tireoidiana são duas causas muito importantes de perda de peso nas várias faixas etárias. Então, esse laboratório inicial é um laboratório inicial para você pedir em pacientes com perda de peso, sem necessariamente você ter uma grande hipótese diagnóstica. É claro que se você tiver uma hipótese diagnóstica, você vai direcionar o seu laboratório para essa hipótese. Mas estou num paciente com perda de peso anormal. Nenhuma outra hipótese, nenhuma grande hipótese surgindo na cabeça. Esse é um pedido laboratorial básico para você garantir nesse paciente. E, se você encontrar alterações, você vai progredir a partir daí. Em termos de imagem, se a gente associar nessa investigação inicial uma ultrassonografia de abdômen total, a gente aumenta a chance de diagnosticar neoplasias abdominais. A gente viu que dentre as neoplasias, aquelas abdominais, elas costumam ter uma boa frequência. A gente viu que dentre as neoplasias que geram perda de peso, elas costumam estar mais avançadas, com metástases. A gente sabe que o fígado é um local muito frequente de várias metástases, de várias neoplasias abdominais. Então, a ultrassonografia de abdômen, ela pode te ajudar a ver se tem uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, linfonodo abdominal, metástases para esses órgãos, né? Então, não necessariamente ela vai fechar o diagnóstico, mas ela pode trazer pistas interessantes para a gente organizar essa investigação. Então, você propõe solicitar esses exames de sangue na discussão com a sua assistente, incluindo ultrassonografia de abdômen, e você lembra que, como ela é uma mulher de 66 anos de idade, você também quer pedir uma colonoscopia e uma mamografia. São dois exames indicados para essa faixa etária. E aí você agora pergunta para o seu assistente sobre a utilidade de solicitar tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve, ou mesmo uma PET tomografia nesse cenário investigativo. Será que isso tem alguma utilidade? E aí vamos lá. Então, nesse trabalho daqui, eles avaliaram justamente a utilidade diagnóstica da tomografia em pacientes com perda de peso normal. Foi um estudo retrospectivo que pegaram 200 pacientes que tinham sido encaminhados para tomografia numa faixa etária por volta dos 64 anos de idade com leve predomínio da população masculina. Eles dividiram os achados tomográficos em 4 grupos. Achados tomográficos que eram altamente suspeitos para malignidade ou alguma doença orgânica, tá? Então, não precisa necessariamente ser câncer. Achados tomográficos indeterminados, mas que incomodam. Achados incidentais de baixa significância ou um estudo absolutamente normal. Se a gente for observar, 60% dos pacientes eles se enquadram dentro desses últimos 2 grupos e o restante
se enquadra dentro desses dois primeiros grupos. Em termos, então, de sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança, o protocolo de tomografar esses pacientes encontrou uma razão de verossimilhança positiva em torno de 7 para você ter pistas de alguma doença orgânica e em torno de 4 para alguma neoplasia. A razão de verossimilhança negativa em torno de 0,1 para alguma doença orgânica, em torno de 0,06 para alguma neoplasia. Então dá para a gente imaginar que, talvez se eu estou muito incomodado, eu posso até considerar, se a minha realidade permitir, trocar aquela ultrassonografia de abdômen por um protocolo tomográfico na investigação desses pacientes. Ou eu posso, diante de um cenário de uma perda de peso anormal, sem grandes certezas diagnósticas, eu posso primeiro começar com ultrassonografia, não deu certo, eu posso progredir para a tomografia. Não parece ser um exame desnecessário para esses pacientes. O que aumentava a chance da tomografia de fato vir positiva e contribuir para a investigação? Principalmente se, além da perda de peso normal, esse paciente tinha algum sintoma adicional, alguma anormalidade do exame físico, alguma anemia, a presença de anemia, na verdade, ou algum marcador tumoral elevado. E, marcador tumoral? Bem, causa estranheza. Por quê? Porque a gente tem um ensinamento clássico que marcador tumoral só é para ser pedido depois do diagnóstico de neoplasia. Será que a gente devia mudar isso? Fica uma dúvida nesse momento. Vamos seguir para achar essa resposta. Comparando o PET agora, será que o PET ele é interessante para a gente fazer? Será que eu deveria substituir até a tomografia pelo PET? Então a gente tem, nesse estudo daqui, primeiro, eles pegaram um paciente que existia suspeita de alguma doença séria, particularmente de algum câncer oculto. E aí pegaram 93 pacientes e mandava para o PET e foram analisar esses casos daí. Desses 93 pacientes, 21 deles tinha câncer, 22% desses pacientes. Ok, é uma taxa que pode bater com uma população geral mais idosa, né? 22% é bastante gente, mas ok. Como que o PET desempenhou nesse cenário daí? Apresento para vocês sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança do exame. Então você vê que assim, ele não teve um desempenho muito superior à da tomografia, pelo contrário, né? Não ficou tão mais significativo assim. E claro, o PET vai acrescentar custo. Nesse outro estudo, eles pegaram pacientes que foram para o PET com indicação específica de perda de peso anormal. E aí tinham 234 pacientes com uma perda de peso em torno de 12 quilos. 37 desses pacientes tinham câncer. 15 vai dar mais ou menos 16% da amostra. Bate com uma taxa de câncer de uma população também mais velha. Veja que curioso, antes mesmo da gente olhar para o resto. Se 16% da amostra só tinha câncer, e a grande utilidade do PET é imaginar que eu vou ter uma célula cancerígena brilhando, puxa, 16% da amostra que eu mandar vai ter, é difícil do exame se mostrar muito relevante com isso daí. E, de fato, sensibilidade, especificidade e razões de verossimilhança, a gente pode ver que não são tão potentes assim, né? E, ao mesmo tempo, o estudo comenta que 39 desses estudos de PET, 39 desses pacientes que fizeram PET, tiveram alguma perda. Por exemplo, 35 desses pacientes foram fazer procedimentos adicionais que não necessariamente precisavam ser feitos. Então, a PET tomografia ela vai ter o potencial de achar coisas com metabolismo glicolítico intenso, é verdade, mas não necessariamente ela se torna mais potente ou com um exame de escolha para a gente começar investigando as perdas de peso. Parece, por enquanto, que não está batendo. Vamos para mais um trabalho. Nesse trabalho daqui, eles compararam PET e tomografia em pacientes que tinham sintomas não específicos ou sinais não específicos, mas que eram sérios, eram preocupantes para câncer. Então, esses pacientes iam para um ambulatório e esse ambulatório, de maneira prospectiva, ele randomizou esses pacientes para fazerem TC ou PET.
Foram mais ou menos 200 pacientes, né, 197 participantes na análise. 68 desses pacientes, 34% da amostra, foi encaminhada por perda de peso, que é o ponto que norteia a nossa discussão aqui, né? E 20% desses pacientes acabaram sendo diagnosticados com câncer. 20% desses 197 daí. E aí, quando eu comparo PET e tomografia, vê sensibilidade dos dois diretamente comparado. A sensibilidade do PET, superior. Especificidade do PET, superior. Acurácia do PET, superior. Né? Valor preditivo positivo, superior. Valor preditivo negativo, muito similar. Então, de fato, talvez o PET até consiga achar coisas a mais do que a tomografia, mas talvez ele não mude tanto o nosso diagnóstico ao ponto da gente conseguir recomendar que PET seja feito como primeira escolha. Então, a TC de tórax, abdômen e pelve, ela pode ser útil tanto quanto PET nessa investigação inicial. Pode ser útil porque eu identifico um sítio de biópsia, pode ser útil porque eu identifico sítios acometidos por uma determinada doença, neoplásica ou não neoplásica. PET talvez seja superior à tomografia em termos de sensibilidade, especificidade. Olha, estudo clínico prospectivo que a gente tem até demonstra isso, mas não demonstra de uma maneira tão potente assim. E a gente sabe que PET não é habitualmente coberto pelo SUS ou pelas operadoras de saúde nesse cenário clínico. Então, se você fizer a sua investigação inicial com aqueles exames de sangue e um protocolo de ultrassonografia seguido de tomografia ou diretamente um protocolo de tomografia, é uma excelente investigação inicial. A gente não está perdendo muita coisa para a realização de um PET logo de cara. Pelo contrário. Talvez, inclusive, a gente consiga fechar o diagnóstico por aí e a gente economize a investigação desses pacientes, tá? Então, assim, por que eu faço questão de falar isso? Porque às vezes a gente vai pensar, nossa, eu queria tanto fazer o PET, porque brilha câncer, então deve ser um exame fenomenal para descobrir câncer, vai ser muito melhor do que aquilo que eu estou oferecendo para o meu paciente. E não é bem verdade isso que você está pensando, tá? Então, não necessariamente isso é um fato. Então, se a gente fizer esse passo inicial, esse feijão com arroz de um jeito bem feito, a gente está dando um atendimento de excelente qualidade para os nossos pacientes. Então, voltando para o nosso caso, você assistente, depois de discutir tudo isso, combinam de estudar mais sobre a utilidade de marcadores tumorais, porque apareceu naquele trabalho lá, gerou uma estranheza, e aí você vai para casa com essa missão, a assistente vai para casa com essa missão também, além de pedir aqueles exames. Então, primeira coisa dessa missão, as recomendações vão contra a utilização de marcadores tumorais para rastreio de neoplasia, tá? Então, temos diversas sociedades médicas mundo afora recomendando contra a realização de marcadores tumorais para rastreio de neoplasia. Então, cheguei numa consulta, quero fazer um check-up. Vamos fazer uns marcadores tumorais? Não vamos. Por que não vamos? Porque esses marcadores tumorais, alfa-fetoproteína, beta-HCG, CEA, CA, PSA, enfim, todos eles têm diversas causas que podem afetar os seus resultados. Diversas causas. Desde o uso de maconha até hepatite. Então, eles não têm razões, não têm sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança potentes ao ponto de serem indicados como método de rastreio. Por quê? Até porque eles não são exclusivos de doenças oncológicas. Então, a recomendação primeira que eu quero deixar muito claro para vocês, não é indicado marcador tumoral para rastreio de câncer. E aí, a gente tem trabalho que pegou e falou assim, tá, para rastreio não é. Mas em pacientes com perda de peso normal, será que vale a pena eu fazer marcador tumoral? Então, essa coorte daqui, francesa, pegou adultos que tinham perdido 5 quilos em 6 meses e tinham alguma evidência de inflamação, via hemograma, prova inflamatória, e dosou um monte de marcador tumoral. Desses participantes, 135, 50 deles tinham câncer, 37% da amostra. Poxa, é bastante aqui, né? Mesmo assim, olha o desempenho dos marcadores tumorais para isso. É muito baixo,
é muito baixo. E mesmo que o marcador tumoral venha positivo, ele não fecha para mim, a doença está mais avançada ou menos avançada? Eu sei já qual é o nome do câncer e posso fazer uma químio? Não fecha. É muito mais inteligente a estratégia de eu buscar por imagem, eventualmente, um câncer e biopsiar aquele tecido que eu achei alterado na imagem, do que eu lançar mão de um marcador tumoral que não vai me agregar, não vai trazer esses passos para frente. Então, não teve potência diagnóstica para aumentar de maneira significativa a probabilidade de câncer, não teve potência diagnóstica para excluir de maneira significativa a chance de câncer também, tá? Nesse outro trabalho, eles pegaram pacientes com perda de peso involuntária e colocaram de novo marcadores tumorais, aqui sem inflamação. Fizeram uma coorte espanhola, com adultos que perderam 5 quilos em 12 meses, excluíram pacientes que tinham sintomas específicos de um determinado sítio e colocaram um pacote de marcadores tumorais. Recrutaram 600 participantes, deles 23% tinham câncer, e o desfecho que analisaram era o desempenho diagnóstico para neoplasia. De novo, olha a sensibilidade e especificidade e as razões de verossimilhança desse trabalho, né? Deixa a desejar. Os autores em seguida modificam os valores de referência para ver se eles aumentavam potência diagnóstica e pioraram. A razão de verossimilhança positiva e negativa, elas tendem a piorar depois da manipulação do valor de referência. Então, mais um estudo mostrando, olha, na perda de peso normal, marcador tumoral não dá potência diagnóstica para te ajudar de forma útil. Por fim, mais uma coorte que eu trago para vocês. Nessa daqui, analisaram a utilidade dos marcadores tumorais em pacientes com suspeita clínica de câncer que foram internados numa enfermaria. Então, aqui é um perfil de paciente que, se ele foi internado numa enfermaria para investigação de perda de peso normal, com suspeita de câncer, ele tem uma alta probabilidade de câncer. Por quê? Porque ele está tão doente que eu internei ele na enfermaria. Colocaram 3 marcadores tumorais aqui e o que eles viram? Dos 2.700 participantes, mais da metade tinha câncer. É bastante gente. Isso aqui não se correlaciona com uma população geral. Desses daqui, o que é interessante? 19% mais ou menos da amostra tinha alguma doença benigna e 20% da amostra tinha uma neoplasia. Da amostra com perda de peso, desculpa. Então, dentre aqueles com perda de peso, 20% tinham neoplasia, 19% tinham alguma doença benigna. Marcador positivo no subgrupo com perda de peso, trazendo a conversa para o nosso lado, né? Naqueles com perda de peso, o desempenho de ter um marcador positivo, a razão de verossimilhança foi alta até, a razão de verossimilhança negativa, mais ou menos. Então, poxa, aqui eu posso até pensar assim, nossa, então o marcador tumoral ele me ajudou. O CEA veio alto, aumentou a probabilidade de câncer. Sim, mas, de novo, qual câncer? Qual sítio? Você biopsiou? Será que você ficou esperando o resultado do CEA para fazer a tomografia? Ou você fez a tomografia, você achou uma lesão, e a partir da lesão você já foi na biópsia, e isso tudo CEA nem saiu o resultado ainda, né? Então, os marcadores tumorais, eles não têm utilidade para a gente estabelecer uma linha de pensamento, uma linha de investigação a partir deles. Eles são realmente mais relevantes quando a gente tem um diagnóstico já afirmado de câncer e a partir daí a gente usa o marcador tumoral daquele câncer, tá? Então, a utilidade é limitadíssima para reduzir a probabilidade de neoplasia. Eles não trazem benefícios de amostragem tecidual, não trazem benefícios da escolha de, eventualmente, um antineoplásico do ponto de vista do oncologista. A recomendação mais consistente é por não os utilizar antes do estabelecimento de um diagnóstico oncológico, tá? Então, então, no rastreio, não é para usar. Ah, mas se o meu paciente estiver tendo perda de peso normal, também não vai ser útil. Você provavelmente vai estar gastando dinheiro à toa e não vai te ajudar a estabelecer o diagnóstico. Não peça marcador tumoral. Ah, mas eu fiz o diagnóstico de um câncer. Ah, beleza. Agora vamos ver, a partir desse câncer, quais são os marcadores tumorais eventualmente pertinentes para a gente solicitar para esse paciente. Então, essa mulher
de 66 anos de idade, com uma perda não intencional com redução de apetite, ela realiza a colonoscopia com biópsia e vem um adenocarcinoma. Vocês comunicam o diagnóstico para ela e os próximos passos. E aí vocês optam por introduzir olanzapina para essa paciente. Por que olanzapina? Eu trago um finalzinho aqui, né? Trabalhei muito mais investigação, mas falando um pouquinho sobre tratamento nesse cenário clínico, né? Existe uma evidência clínica limitada que indica que a mirtazapina, um antidepressivo, por vezes associado a ganho de peso, né? Que a mirtazapina não gera ganho de apetite em pacientes com neoplasia sem depressão. Então, tem um paciente com neoplasia, deprimido, que perdeu peso, parece que a mirtazapina vai funcionar. Por quê? Eu até sei isso do paciente deprimido. O paciente deprimido com mirtazapina, ele ganha peso. Por outro lado, se esse meu paciente ele não tem depressão, mas tem neoplasia, a mirtazapina parece que não funciona. O que é legal é saber que existe uma evidência clínica, também limitada, indicando que a olanzapina gera ganho de apetite e ganho de peso em pacientes com neoplasia. Então, poxa, fiz um diagnóstico a partir do sintoma perda de peso anormal. Fiz um diagnóstico de neoplasia. Eu posso começar a introduzir a olanzapina para essa paciente agora para tentar gerar um pouquinho de ganho de peso e mudar um pouco o cenário onde ela se encontra, ou pelo menos gerar conforto, gerar paliação, se isso é uma demanda da paciente e da família. Então, voltando para os objetivos que eu coloquei lá no início. Listar as condições que geram perda de peso. Tentei fazer uma grande lista de doenças para vocês, mas também trabalhar com as principais etiologias que geram perda de peso para cada faixa etária. Câncer vai estar sempre na nossa cabeça, mas ele não é o único diagnóstico a ser mirado. Dentro disso, a gente tentar estabelecer uma investigação laboratorial inicial para essas pessoas com perda de peso. Coloquei para vocês um pedido de laboratório inicial se você não tem mais nenhuma pista, para você tentar, a partir desse pedido de laboratório, identificar um caminho para perseguir. De novo, o pedido de laboratório dialoga com as etiologias, que dialoga com o exame físico direcionado, que dialoga com a anamnese direcionada. Tudo isso vai caminhar junto. Conhecer a utilidade dos exames de imagem na avaliação de perda de peso normal. Então, pelo menos a ultrassonografia de abdômen total é interessante você fazer nesses pacientes. Se você puder, a tomografia computadorizada, ela pode te dar um ganho, pode ser interessante também de você fazer. Enquanto a PET-tomografia, talvez ela introduza muitos custos e procedimentos não necessariamente necessários, sem gerar um benefício adicional em comparação com a tomografia computadorizada. E a utilidade dos marcadores tumorais na avaliação da perda de peso normal, ela é a mesma utilidade em todos do que na população geral. Ou seja, não vale a pena a gente dosar marcador tumoral só porque o paciente está com uma perda de peso normal. A gente talvez caia num buraco, em vez da gente conseguir ajudar o nosso cérebro a organizar a investigação desses pacientes. Espero ter cumprido todos esses objetivos com vocês. Quem quiser entrar em contato, eventualmente por e-mail, pode entrar em contato. Dentro dos slides eu coloquei os nomes dos artigos e também aquele número identificador do PubMed, que dá para a gente achar o artigo com mais facilidade. E espero que vocês aproveitem esse encontro e que vocês consigam reorganizar a cabeça de vocês para a investigação de perda de peso normal na população. Muito obrigado e aquele abraço.